retorne me abrigo no Dharma, retorne me abrigo na Sangha. Oi pessoal, eu sou Daiko, sou monge Zen da tradição Soto do budismo japonês. Eu sou especializado em meditação e a gente está aqui nesse programa Insight para ensinar vocês um pouquinho sobre esse olhar em profundidade para si mesmo, olhar a própria mente, estudar a si mesmo. Conhecer a si mesmo é conhecer a mente humana. Quando a gente para se conhecer, a gente conhece a vida. Então a proposta aqui é que eu possa ensinar vocês todos os dias uma introdução de 5 minutinhos de meditação, que é a prática essencial do Zen Budismo, é aquilo no qual eu me especializei, para que vocês possam ser apresentados a essa prática de olhar em profundidade para a própria mente, para conhecer o próprio ser. Então, só lembrando que Buda foi um príncipe que viveu na Índia 600 anos antes de Cristo. Ele era um príncipe que sai do seu castelo e vai virar monge, vai se dedicar a práticas de yoga, práticas meditativas, a práticas espirituais. Finalmente, ele se senta nisso que a gente chama Zazen. Za quer dizer sentar e Zen quer dizer meditação. E tem um processo meditativo que diz a história que ele ficou 7 dias e 7 noites sentado embaixo de uma árvore, olhando a própria mente, até finalmente acessar, tocar, penetrar a essência do seu próprio ser. E quando ele chega nessa essência, ele percebe que a essência individual do seu ser pessoal é a mesma do universo inteiro, que permeia tudo o que existe. Então, é a experiência de total comunhão, integração com o universo inteiro, com todos os seres, com tudo o que existe. Isso é o que a gente chama de despertar. É perceber-se interligado, interligada, interconectado, em comunhão íntima com tudo o que existe. Então, é disso que se trata um pouquinho o budismo, desse olhar para dentro de si mesmo para chegar na parte mais profunda, mais verdadeira, mais preciosa de cada pessoa. Então, é isso que eu vou estar ensinando para vocês, além de compartilhar um pouquinho do que é a prática budista. Então, hoje eu vou contar para vocês o que a gente chama de SAMU. SAMU é faxina. SAMU, em japonês, não é serviço de atendimento móvel de urgência. Apesar do nome ser parecido, quer dizer faxina. Vem da Índia, que chama seva. E é uma prática que a gente faz todos os dias, em todos os templos e mosteiros budistas. Então, nos mosteiros, a gente acorda bem cedinho, geralmente às 4 da manhã ou às 3h30. Fica em silêncio, vai para a meditação. A primeira coisa que a gente faz é sentar em silêncio 2 períodos de 40 minutos, todos os dias. Até então está com a boca bem fechadinha, bem quietinho. Depois tem as preces, então a primeira coisa que se diz nos mosteiros são os ensinamentos sagrados. A primeira coisa que a gente abre a boca é para rezar. E depois disso tem o café da manhã, e o café da manhã é feito na sala de meditação. Não tem mesa, é feito com as perninhas cruzadas e tem um jogo de tigelas que chama orioki. São 5 tigelas e a tradução desse termo orioki significa a medida exata. Então, a tigela do monge tem mais ou menos o tamanho de um estômago de uma pessoa, ou seja, é a medida precisa para satisfazer uma alimentação. E cada alimentação a gente diz que precisa ter 6 sabores. 6 sabores para que a refeição seja completa e para que as nossas papilas gustativas fiquem satisfeitas. Os 6 sabores são doce, salgado, azedo, amargo, picante e neutro. Então, todas as refeições dentro de um mosteiro, dentro de um templo, vão buscar ter esses 6 sabores, ter alimentos que componham essas 6 combinações para que a nossa boca se sinta satisfeita. Então, não é só pensar em alimentos que sejam nutritivos, adequados ao dia, mas também que preencham as necessidades do nosso paladar. Então, essa é a nossa refeição budista, também é uma prática de meditação profunda, e depois a gente vai limpar. Todos os dias a gente limpa os templos. Nos templos japoneses e mosteiros não tem folga. São 365 dias por ano, 7 dias por semana, 30 dias por mês, de segunda a segunda. Não tem nenhum dia de folga. E todos os dias a gente vai limpar muito. Não sei se vocês já viram, mas no Japão a gente limpa o chão com as mãos. Pega um paninho, que chama zokin, dobra ele bem retinho, passa água e só com água limpa de 4 no chão. O chão é limpo com as mãos, porque o chão é considerado uma coisa sagrada. Aqui no Brasil a gente não conhece muito isso, né? A gente tem vassoura, tem rodo, mas lá no Japão não. Lá limpa com as mãos, o que é um exercício muito bom para as pernas e para as costas. Eu não sei se vocês já viram, mas no Japão, desde muito cedo, as criancinhas na escola são educadas, incentivadas a limpar a própria sala de aula, a preparar a merenda e arrumar os brinquedos e o campinho de brincar juntos com a escola. Então, desde cedo, as crianças são educadas, estimuladas, mostradas como
não só limpar e arrumar, mas como a cuidar da vida, cuidar dos ambientes onde a gente vive, deixar tudo em harmonia, deixar tudo em ordem. Então, isso é uma coisa que é ensinada de pequenininho para a criança, de qualquer nível social. No meu mosteiro tinha um monge muito rico, ele era dono de vários outros templos, era alguém muito rico. E como todos nós, ele limpava a privada, varria chão, lavava prato. Éramos 40 homens, então vocês imaginam a pilha de louça que tinha todos os dias. E não importa se a pessoa é mais rica, mais pobre, mais educada, menos educada, todo mundo faz as mesmas faxinas. E olha que interessante, tem um monge que chama Shuso. Shuso é aquele que é o líder dos novícios. Então tem os novícios, que são as pessoas em treinamento. No meu templo a gente era 30 meninos, mas tem mosteiros que são mistos, que tem monges e monjas. E tem mosteiros só femininos. E alguns mosteiros vão ter 200 monges em treinamento. E aí tem um líder, o chefe dessas pessoas que estão no noviciado. E esse líder é chamado Shuso. Ele é apontado para ser o chefe durante 90 dias. E veja que interessante qual é a função do líder. Esse Shuso vai limpar as privadas, vai limpar o banheiro. Então, o chefe dos noviços é aquele que vai limpar a sujeira do grupo. O chefe serve, o chefe é aquele que cuida, e por isso é chefe. Então, é uma ideia um pouco diferente do que a gente tem aqui. Esse treinamento budista está mostrando o quê? Que ensinamento é esse? Que aquele, para poder liderar, tem que ser aquele que é o que mais serve, é o que limpa a sujeira dos outros. Então, são valores um pouquinho diferentes que a gente nem sempre está acostumado aqui, mas que são coisas preciosas, que contêm ensinamentos maravilhosos para a gente levar para a nossa vida. Que limpar é cuidar da vida. Quando a gente limpa, a gente traz brilho para a vida, a gente deixa a nossa vida mais bonita. Não se trata apenas de lavar a louça, de limpar o chão, de arrumar a estante, mas se trata de deixar a nossa vida em ordem, a nossa cabeça em ordem, porque o nosso mundo exterior, o ambiente que a gente vive de forma externa, vai refletir os nossos estados emocionais interiores. Até aqui na TV Astral tem um programa só para ensinar sobre Feng Shui, que é como deixar os nossos ambientes harmonizados para que a energia vital flua de forma harmônica, para que a vida ande para frente, para que a gente possa avançar os nossos objetivos. Então, para isso é essencial que haja uma certa ordem, uma certa organização que vai nos auxiliar a acessar uma consciência mais clara. E isso nos mosteiros japoneses é alguma coisa levada muito a sério, porque o treinamento no Japão é bastante rígido. Sabe que no meu mosteiro, os nossos superiores passavam de tempos em tempos para checar dentro das gavetas dos monges, ver se as meias estavam bem dobradas, se as camisetas estavam colocadas em ordem. Ou seja, tudo é feito com atenção e dignidade. Não tem nada feito de qualquer jeito, nada jogado, nada feito sem atenção, sem presença. Uma vez eu fui colocar uma sacola dentro de um armário e eu só peguei a sacola e joguei dentro do armário e não vi que tinha uma monja atrás de mim que ficou muito brava comigo de eu ter pego a sacola e jogado assim. Ela quase me deu um tapa. E aí ela pegou a sacola, esticou bonitinho, dobrou em várias partes, deixou um quadradinho perfeito e colocou com educação no armário, uma sacola de lixo. Então isso por si só é um ensinamento. Perceber que todas as coisas são sagradas. Tudo que existe é o sagrado manifesto, é a manifestação da vida do universo, que a gente no budismo vai chamar natureza Buda. Então, quando a gente percebe que não estamos separados dessa essência que permeia tudo que existe, a gente começa a cuidar dos outros, a cuidar da vida e compreendendo que isso é cuidar de nós mesmos, porque quando eu cuido do todo, eu estou incluído. Então, essa prática de limpar é muito mais do que apenas fazer faxina. É uma prática de desenvolver a mente humana. Tem até um mosteiro no Japão que chama Hoshinji, que eles chamam de mosteiro da faxina, onde o treinamento dos monges é fazer 4 horas de faxina todos os dias. Limpar o que já está limpo. Eles limpam a geladeira 3 vezes todos os dias. E não é que esteja sujo, não é porque precisa ficar limpo, é porque a proposta de formação desses seres humanos, desse mosteiro, é aprender a cuidar, a limpar de novo e limpar o que já está limpo. O objetivo não é deixar limpo, o objetivo é limpar por si só, é cuidar. Porque quando a gente abre o nosso olhar de compaixão, a nossa intenção natural é essa, é de cuidar, de levar clareza, de trazer brilho à vida. É até bastante conhecido que no budismo,
Os monges dizem para você apreciar o milagre da vida na beira da pia. Porque se a gente está lavando louça, significa que a gente comeu. E a ação mais natural depois de lavar a louça é lavar, depois de comer, é lavar sua tigela, é lavar a louça. Então, é uma ação completa por si só, manifestação da mente iluminada. Com fome, a gente come, e na hora de limpar, a gente limpa, porque limpar é servir. A gente pode até ver o nível de treinamento de um monge vendo como ele faz faxina, ou ela faz faxina. Por exemplo, se vão arrumar uma bandeja de xícaras, será que fez barulho? Se as xícaras têm algum desenho, algum enfeite, deixaram todos na mesma direção? Estão todos alinhados? Ou fez de qualquer jeito, batendo uma coisa na outra, fazendo barulho? Tem até uma caligrafia japonesa muito interessante que tem uma cabaça, uma garrafa d'água, que está escrito assim: se faz barulho é porque não está completo. Não é legal? Porque uma garrafa cheia até a boca, se você sacudir, não faz barulho nenhum. E se ela estiver vazia, também não faz barulho nenhum. Mas se estiver só meio cheia, com um pouco d'água e com um pouco de ar, aí faz barulho. Então isso é para tudo na nossa vida. Quando a gente está completamente cheio, completamente presente ou completamente vazio, nós somos silenciosos, nós fluímos, nós não deixamos rastros. Mas quando a gente está pela metade, meio para lá e meio para cá, a gente derruba as coisas, faz barulho, bate uma coisa na outra, porque não está inteiro, não está presente. Então, o que se ensina nos mosteiros é a pegar tudo, todos os objetos, segurar com as duas mãos. E tudo o que for fazer, fazer com os dois pés bem firmes e paralelos no chão. Então, vai lavar a louça, então está com os dois pés presentes e segurando as coisas com as duas mãos. Não tem um pé para lá, um pé para cá, uma mão aqui fazendo uma coisa e outra pensando em outra. Nós estamos inteiros, sempre presentes, aonde quer que a gente esteja, no nosso eixo, porque onde a gente está é o local mais sagrado e mais importante da nossa vida. E esse momento é o momento principal da nossa existência, porque nesse momento toda a vida do universo está manifesta aqui. E não há nada separado desse momento de agora. Então, quando a gente consegue penetrar esse agora, sem ficar dividido, sem ficar fabricando muitas opiniões sobre o antes, sobre o depois, sobre o que eu penso, projetando coisas em cima da realidade, a gente acessa o que a gente chama a realidade verdadeira, as coisas como são. A gente consegue ver a realidade com clareza. E quanto mais luz, quanto mais clareza, mais a gente vai cuidar. Agora eu vou passar um recadinho para vocês, depois a gente volta aqui que eu vou ensinar, vou introduzir vocês nessa arte da meditação que a gente chama Zazen. Pessoal, tudo bem? Se você está interessado em saber mais sobre o Zen Budismo, lá no nosso templo, a comunidade fica no Pacaembu, a gente vai estar começando um curso de introdução ao Zen Budismo, que vai começar dia 28 de fevereiro. São 4 meses de aula num formato híbrido. Vai ter aula presencial e aula online, dá para vocês acompanharem de onde vocês estiverem. Vai ter participação especial da monja Koen, que é minha professora, e o curso vai ser liderado por outra monja que chama Reishin. Então vocês podem se inscrever no site da nossa comunidade, que é zendobrasil.org.br, e lá vocês podem ver todas as nossas atividades, também livros, cursos, aulas, eventos, retiros, palestras, tudo que está rolando. Então entra lá no nosso site e eu também vou chamar vocês para escrever para a gente no nosso WhatsApp, no endereço que está aparecendo aqui embaixo, para enviar suas perguntas, dúvidas, sugestões, opiniões, conselhos. Envia para mim que eu vou estar lendo e respondendo todas as semanas, aqui todos os dias no ar para vocês, a partir da semana que vem. Vocês já perceberam que quando as pessoas não estão muito felizes, não estão muito bem, geralmente elas vivem em lugares mal ventilados, escuros, bagunçados? Pois é, porque o meio exterior vai refletir o estado emocional dessas pessoas, porque a nossa mente está em íntima relação com a realidade. Isso quer dizer que se a gente muda algumas coisas na realidade, a gente também pode mudar os nossos estados emocionais. Então daí vem essa importância de deixar tudo limpo, tudo em ordem, tudo alinhado, tudo organizado, para que o estado externo possa influenciar um estado correto de percepção, consciência, o que vai influenciar nossos pensamentos e nossas atitudes.
Então, o que a gente ensina aqui é esse olhar para dentro de si, mas olhar para si não é ficar parado na minha história individual, no que eu gosto, no que eu quero. Isso faz parte, mas a gente quer dar um passo além. A gente quer chegar na essência da mente humana, na essência do ser, na essência da vida. E quando a gente penetra essa essência, essa nossa natureza verdadeira, a gente percebe que cada ação é importante, que cada gesto conta e que não tem nada a ser negligenciado, que todas as coisas precisam ser honradas e cuidadas, todos os seres, objetos também. Alguns professores budistas vão separar entre seres sencientes e seres não sencientes, ou seja, seres que pensam, que sentem, que têm mente e seres que não têm. E a minha tradição do Zen é característica por dizer, não, tudo é vida, tudo está vivo, tudo é consciência, a mente não está separada de nada que existe. Então, quando a gente percebe isso, uma experiência profunda, verdadeira e real da percepção humana, quando a nossa consciência se abre para essa realidade una, a nossa relação com todas as coisas mudam. A gente percebe que não é só ter uma aparência correta, mas ter um meio de vida correto para que a nossa mente se manifeste de forma adequada em atitudes que sejam precisas a cada situação. Então, tinha uma professora que ensinava costura, aliás, os monges, os meninos, aprendem a costurar, a cozinhar, a varrer, aprendem a fazer tudo o que uma pessoa deve saber fazer como pessoa. E uma monja ensinava a gente que quando a gente costurava, a parte do avesso precisa ser tão bem feita e tão bonita quanto o direito. Então, mesmo quando ninguém está olhando, você está olhando. Quando você está olhando, o mundo inteiro está vendo, porque não tem separação. Então, essa é uma pergunta, uma reflexão que eu deixo para vocês hoje. Como você age quando ninguém está olhando? E já que o tema de hoje é falar de faxina, de pureza, de limpeza e purificação, eu vou relembrar vocês daquilo que a gente chama o verso do arrependimento, que é uma prece que a gente faz geralmente nas luas cheias e nas luas novas, que a gente diz que coloca a nossa mente, o nosso coração em estado de grande pureza, onde a gente reconhece que pode ser que tenha tido coisas que não foram legais, que a gente falou, fez e pensou, e que, ao reconhecer, a gente se compromete a corrigir alguns erros e a não repeti-los. E isso nos coloca num nível de grande pureza. Então, não é que as ações maléficas que a gente tenha feito não vão ter resultados, não vão voltar. Vão voltar sim. É como um bumerangue do karma que a gente fala, né? A lei de causa e efeito. O que você faz vai criar efeitos que vão recair, que vão voltar sobre nós. Mas se a gente faz coisas negativas e se arrepende de todo o coração, esse bumerangue, quando volta, ele vem mais brando, você é capaz de segurá-lo, porque o seu coração já se realinhou no caminho correto. Então, a gente coloca as mãos palma com palma e, se quiserem, vocês podem repetir depois de mim esse verso do arrependimento, que é uma maneira de limpar o nosso karma, limpar a nossa mente, nos recolocar num caminho de pureza. Então, a gente diz, toda ação prejudicial alguma vez cometida por mim, desde tempos imemoriáveis até aquilo que eu não lembro, nascido do meu corpo, das minhas ações, da minha boca, as coisas que eu falo, e da minha mente, meus pensamentos, devido à minha ganância, raiva e ignorância, que são os venenos da mente humana. A ganância, quero, raiva, separação e ignorância, não saber que somos uma só vida. Então, devido à minha ganância, raiva e ignorância, todo o karma prejudicial que eu criei com a minha boca, mente e corpo, agora de tudo eu me arrependo. E fazendo isso de todo o coração, nós nos recolocamos no nível de grande pureza de coração, de pureza de intenção, onde com a mente pura, clara, a gente pode ver as coisas com lucidez. Agora a nossa aula de meditação, que como vocês sabem, eu só introduzo vocês aqui, são 5 minutinhos para que vocês aprendam a postura e para incentivar vocês a praticar em casa. Nos mosteiros e templos, a gente faz isso 2 vezes, 2 períodos de 40 minutos, todas as manhãs e todas as noites. Então, são 4 períodos de 40 minutos, 2 horas por dia em que os monges meditam. Então, aqui é só um tira-gosto, é para deixar vocês com vontade, para estimular vocês nessa prática. Eu mostro a postura, dou algumas indicações sobre o corpo e a mente,
Mas depois, para que vocês tenham uma experiência mais profunda, eu convido vocês a ir sentando por conta própria. Pode começar com 3 minutos, 5 minutos, 7 minutos, 10. Não precisa começar com 20, 30, porque pode ficar pesado, cansativo, maçante para quem não tem experiência. Então começa de pouquinho. Recomendo 3 minutos. Então faz uma semana, 3 minutos por dia, coloca no despertador do celular, marca lá 3 minutos, não vai doer, vai passar rapidinho, vocês vão se habituando tanto à postura, quanto à respiração, quanto à atitude mental que a gente tem que manter na meditação. Depois de uma semana, passa para 5, depois passa para 7. E aí aos poucos vocês vão começar a perceber por si mesmos todos esses níveis, essas camadas da mente. E ver que lá atrás de todos esses filmes, existe uma coisa que é pura presença, que apenas observa, testemunha, que está lá o tempo todo e que não é afetada pelos estados emocionais, por sentimentos, memórias. Então, o nosso treino é esse. Mas, para isso, tem uma postura correta, tem uma postura adequada, que é a postura que Buda praticava na Índia e foi sendo transmitido da Índia para a China, da China para o Japão e agora chega aqui no Brasil até vocês. Então, para isso, o mais importante é sentar com uma base estável. É sentar em cima dos isquios, que são os ossinhos de sentar que tem no quadril, de modo que a gente fique com uma base estável. Pode sentar no chão, pode sentar numa cadeira, mas tem que ter os pontos de apoio bem fixos. Não pode ter um joelho que fica para cima, outro para baixo, ou um pé que fica levantado e outro para cima. Tem que estar tudo bem enraizado no chão, ancorado no chão, para que a gente não fique balançando e que possa esquecer um pouco do corpo nessa postura de estabilidade. Então, primeiro a gente tem que achar uma base sólida, sentar em cima dos ossinhos de sentar e a coluna vai projetar de baixo para cima. A gente quer crescer, a gente não senta para baixo, não deita e também não fica muito esticado. Tem um ponto médio, um ponto de tensão média, que é mais ou menos como a corda de um violão. Se estiver muito esticada, ela arrebenta. E se estiver muito frouxa, não faz som. Então, é esse ponto que a gente quer achar, esse ponto médio, de tensão média. Entre a atenção e o relaxamento, existe um caminho do meio, existe um ponto perfeito de presença e de postura, que é o que a gente quer encontrar. Então, a base estável, vamos encontrar o eixo da coluna vertebral, são 33 vértebras, gente. 33, imagina uma pilha com 33 pratos. É fácil que ela fique balançando para lá e para cá, é difícil manter em ordem. Então, vamos tentar achar desde lá de baixo, desde o cóccix até em cima. Se quiserem, pode fazer um balanço com a coluna, como se fosse o pêndulo de um relógio, que vai mais amplo, vai parando, e neste ir parando, dá quase para sentir o encaixe dessas vértebras, dessas 33 vértebras. E a gente quer sentar para cima, como se tivesse uma linha que puxa o topo da cabeça para o céu. Então, a gente alonga a coluna vertebral, a gente vai alongar a cervical. A cabeça, sabia que pesa 5 quilos? É quase um saco de arroz que a gente carrega o tempo inteiro num ossinho pequenininho que fica aqui no topo da coluna vertebral. Então, a gente está o tempo inteiro carregando esse peso, uma bola de boliche em cima de um ossinho pequeno. Então, agora é a chance de sentir esse alinhamento, de colocar tudo em seu lugar. E uma das recomendações que a gente dá para achar esses pontos é tentar alinhar as orelhas com os ombros. E o nariz vai ficar em linha com o umbigo. Quer dizer, eu não fico nem para lá, nem para cá. Mas não é que eu fico olhando para o umbigo, a cabeça fica retinha. Mas a ponta do nariz está no mesmo plano do umbigo e as orelhas estão no mesmo plano dos ombros. Então, essa é a posição correta, retinho, reta. E depois as mãos, a gente vai posicionar no que a gente chama de mudra cósmico. Mudra quer dizer posição de mãos. E cósmico, porque a gente diz que o cosmos está nas nossas mãos, enquanto nós estamos nas mãos do cosmos. Então, a gente coloca a mão direita, vai embaixo, a mão esquerda vem em cima da direita, e as linhas dos dedos, das dobrinhas dos dedos, vão se sobrepor. Então, a da direita vai embaixo, a esquerda em cima. A gente não cruza assim, só coloca uma em cima da outra. E os polegares vão se tocar levemente, a pontinha dos polegares. Isso aqui vai ser um termômetro daquilo que eu falei para vocês, entre a tensão e o relaxamento. A gente vai conseguir
regular isso na ponta dos dedos. O que isso quer dizer? Se eu estiver muito relaxado, muito disperso e distraído, eu naturalmente vou soltar as mãos, os dedos vão se abrir, vão cair, se eu estiver dormindo. Agora, se eu estiver muito tenso, muito rígido e muito contraído, eu vou apertar de ponto que até a ponta dos dedos fica branca. Então, isso também não é legal. A gente quer achar um caminho do meio. Então, imagine que tem uma finíssima folha de seda entre os seus dedos, que se você apertar muito, ela amassa, e se você relaxar, ela cai. Então, essa é uma maneira de regular a nossa mente, de ficar presente. E uma vez tendo se colocado na postura, a gente vai prestar atenção na nossa respiração. Primeiro, a gente faz 3 respirações bem profundas, soltando mais devagar do que inspirando. Então, é assim. Pode soltar o ar pela boca, fazer isso 3 vezes. Isso vai, além de oxigenar o sangue, vai limpar os pulmões e vai preparar o corpo para o período de meditação. E a partir daqui, é com vocês de observar a própria mente e de estar presente a cada instante. Vocês vão perceber que a mente tem muitos conteúdos, tem filme, tem música, tem memória, tem sentimento, tem palavra, tem imagem, tem problema, tem coisa boa, tem um tanto de coisa que aparece ao mesmo tempo. E é o nosso compromisso, o nosso exercício que a gente treina aqui é ficar presente, é se manter no eixo sem mexer. Por mais que a mente oscile, por mais que fique pulando para lá e para cá, você não oscila, você não pula para lá e para cá. Você volta para o que está acontecendo aqui e agora. Não é entrar num estado alterado de consciência, é voltar para o estado natural de presença aqui e agora.